Mais uma edição do programa Insight pela sua rádio pelotense, AM 620, a rádio que todo mundo ouve. Também no Facebook, direto, ao vivo, né? Com imagens aqui do estúdio. A temperatura, neste momento, na casa dos 10 graus e a umidade relativa do ar em 89%. Programa Insight sempre integrando com o Dr. José Nilton Rodrigues de Freitas, nosso médico psicanalista. Bom dia, doutor, como é que vai? Tudo bem? Bom dia, Leandro. Bom dia, pessoal de casa. Na semana passada, uma das participações de ouvintes, eu acho que é importante até sequenciar e valorizar a participação do ouvinte dentro da programação. Pessoas que vivem para acumular. Durante essa semana, nós tivemos a apresentação do Toquinho, né? Do Guarani, Sim. trazido pela Rádio Pelotense. É interessante, a letra da música faz pensar nesse sentido. Né? Bom, fazendo referência... Ganha só para juntar. Fazendo referência ao tema da morte, onde o que a gente acumula não serve para nada, onde acumulam, não podem ser que buscam coisas, evidentemente fala de uma relação afetiva, de carências. Se nós olharmos antes no desenvolvimento afetivo das pessoas mais primárias, básicas, digamos, tratamento materno, coisas que não foram supridas e que racionalmente, ou seja, vou rebobinar um pouquinho o pensamento, carências afetivas que por não, na medida em que ele vai acumulando, juntando, vai tendo dificuldade de se desprender ou adquirindo coisas cada vez mais, ele vai sendo substituídas de alguma forma ou sendo mascaradas pelos acúmulos ou pelo comprar, adquirir, ganhar, etc. Então são falhas importantes afetivas que o sujeito tem ao longo da sua história que por não... Agora isso é da forma de vida, né, Nilton? As coisas que não da nossa vontade. Ocorrendo, examinarmos, não pensarmos, não quer dizer que ele não exista. Ele existe, ele se manifesta. Os sonhos, por exemplo, é uma boa forma de enxergar isso, que mesmo dormindo, o psiquismo se manifesta alucinatoriamente através de uma série de fenômenos que ocorrem dentro da nossa cabeça, que não vale aqui entrar em detalhe, dos nossos atos falhos, por exemplo, aqueles lapsos que nós temos, ou de memória, ou de palavras, os esquecimentos, trocar um nome pelo outro, esquecer determinada data, são formas que o psiquismo tem de mostrar para nós que ele funciona 24 horas por dia. Então, essas pessoas que têm, todos nós de alguma forma temos conflitos ou situações traumáticas ou falhas no nosso desenvolvimento psicológico. Aliás, até entrando em outra seara, né, doutor Nilton? Durante o dia, nós às vezes comentamos, né, algumas coisas, ou falhamos algumas coisas que não deveríamos falhar, mas o automático, né? Eu até me coloco como exemplo, né? Mas a pessoa em casa também deve ter exemplos também no seu dia a dia. Um exemplo comum, assim, eu trabalho de manhã e de tarde, né? Às vezes eu dou bom dia ou boa tarde invertido, né? Ou cito o nome do programa invertido. E eu estou aqui sentado, bem consciente, claro, mas aquilo parece que ultrapassa o teu controle, né? Então, algo dentro da tua cabeça, vamos dizer isso só como um exemplo, para que as pessoas entendam em casa que as coisas funcionam assim, algo dentro da tua cabeça faz com que tu tenhas, digamos assim, os lapsos, nesse caso, falados. Tu queres dizer uma coisa e diz outra. Essa é uma manifestação de que o psiquismo segue funcionando independentemente da tua vontade, que nem sempre ele faz ou diz aquilo que tu queres. Agora, vamos pegar esse pequeno modelo que é legal e levarmos para outras coisas mais complexas na vida. Se nesses pequenos lapsos nós terminamos fazendo ou dizendo coisas que não desejamos, agora vamos pegar esse modelo e levar para a complexidade da vida, onde o indivíduo acha que está caminhando, se dirigindo para um bom lugar em termos de relação de trabalho, relação de amor, relação com o corpo, etc. E mal sabe ele que está indo em direção, por exemplo, ao cemitério. O indivíduo está com um projeto de morte já instalado dentro dele, faz coisas desagradáveis para si mesmo, não se cuida, não cuida da alimentação, não cuida da saúde, é diabético, come açúcar, hipertenso, come sal, não faz exercício, abusa, enfim. Silenciosamente o psiquismo vai empurrando ele em direção à morte. Então são
as mortes que nós chamamos de suicídios mascarados, ou seja, o indivíduo vai se matando sem ter consciência de que está morrendo. Então, novamente, vemos o psiquismo agindo silenciosamente. Ele é um suicida. Ele, na verdade, está tentando encurtar o tempo. O indivíduo que é diabético e come açúcar, ou come carboidrato à vontade, e não controla, tem a sua glicemia em 300, 400 o tempo todo, não dá para falar que ele é um homem ligado na vida, né? Ou uma pessoa ligada na vida, não interessa o gênero, se masculino ou feminino. Não dá para dizer que é uma pessoa ligada na vida, evidentemente. Uma pessoa hipertensa, que tem a sua pressão nos em níveis altos, não dá para dizer que essa pessoa está ligada com a vida. Porque, às vezes, tem pessoas que já estão numa certa idade, né, Newton? E elas, vez por outra, elas sonham em encurtar ou diminuir. Bom, de repente, de vida... Mas aí é consciente. Aí é consciente. O indivíduo não quer mais viver porque a sua qualidade de vida é muito ruim, então ele resolve não se tratar bem, digamos assim, vive a vida intensamente. Os fumantes, a gente vê isso nos fumantes já com 80, né? Entre 80 e 90 anos de idade, às vezes já tem um câncer de pulmão, um câncer de bexiga, um câncer de algum lugar que esteja relacionado com tabaco. E diz, bom, eu já fumei 60 anos, estou com um câncer agora, não, agora que eu vou parar de fumar, gosto muito de cigarro, vou desfrutar. Essa é uma situação delicada, né, Newton? Porque as pessoas que estão ao teu redor não querem que tu encurte, né? É delicado isso aí. E às vezes até com os pais da gente, né? A pessoa não... Quem é que... Quanto mais tempo tu tiver os teus pais do teu lado, melhor, né? Agora mesmo, amanhã é o dia dos pais, né? Mas, e às vezes a pessoa que está na situação, ela deliberadamente quer encurtar, né? Ela quer encurtar, mas no seu inconsciente, que é pior ainda, né? A pessoa faz tudo para diminuir o tempo de vida, mas o seu inconsciente sem perceber. Tem um ouvinte na linha, né? E a gente dá atenção ao ouvinte e voltamos ao tema. Alô, bom dia. Neri, tudo bem, Neri? Aliás, Neri, primeiro, eu tenho um texto teu sobre o Dia dos Pais, que uma vez tu me alcançou, não sei se recordas, né? E ainda dias atrás eu achei na minha gaveta, tenho que te devolver, mas tu até tinha me pedido. Eu não iria te comentar isso no ar agora, mas eu sei que eu não teria esquecido que um dia aconteceu o meu esquecido. Exatamente. Uhum. Mas abreviando, esqueceu que eu prestei atenção, fiquei sabendo que uma ligação, a tarifa de 1 minuto, quando se fala por um telefone fixo, é R$1,09. E se a gente fala de uma operadora para outra, é R$1,99. Uhum. Certo. Vai contra a economia. Não é mesurário. É que eu acho que se a gente fica falando mais do que precisa, a gente está atirando dinheiro. Então pega aquele dinheiro que exagerou e dê para uma casa de caridade, enfim, faça qualquer coisa que seja mais útil. Mas quem falou em termos de acumular, se eu não me falha muito a memória, fui eu quando perguntei para o Dr. Newton. E agora eu volto a perguntar. Dr. Newton, nessa história de acumular, especialmente dinheiro que eu falava, ao ponto de que a pessoa já tem o suficiente e mais ainda para compor, que já fica com aquela parede, se enquadra a coleção de qualquer objeto. Perfeito. A pessoa primeiro analisa a sua necessidade ao ponto de dizer, vive de um animal. Isso aí se enquadraria como externa, se a acumulação desnecessária. Certo. Eu vou deixar para você. Perfeito, perfeito. Bom dia dos pais. O Leandro, que eu acho que agora não é. Eu já sou até avô. É pai, agora avô. Não sei se é Não, sou avô. Meu pai e avô. Não, ainda não. Não, não quero mais.
Tá bueno. É. Agora ele só voa, eu acho. Em algum momento eu vou ser, com certeza, quero muito. Tá ótimo, Neri. Eu quero ser avô, mas não tão rápido. Meu filho está com 26 anos, dá para esperar mais um pouco. É o Tá, mesmo João. caso meu. Tá ótimo, um abraço, obrigado. Né? Feliz Dia dos Pais também amanhã, né? Mas, Newton, ele liga a coleção ao comer além da conta, né? O Neri tem razão, com certeza. As pessoas que acumulam, acumulam algo que tem a ver com o seu mundo interno, ou seja, a pessoa perde a noção de que aquele acúmulo representa algo que ele sente que não tem dentro dele. Então, na verdade, são movimentos inconscientes, digamos assim, são fantasias inconscientes que se manifestam através do desejo de acumular, mas esse acúmulo não tem diretamente algo que ver com o material que a pessoa acumula. Ou seja, o indivíduo, por opção ou por ligação, por interesse, termina acumulando dinheiro, propriedades, carros. Aquilo é só uma representação simbólica. O que está por trás são necessidades ou carências que o indivíduo tem, e de fixar, de agarrar, de prender, de ter dentro de si alguma coisa que não teve, que se manifesta através dessa via, digamos. O dinheiro ou a propriedade é só uma via através da qual se manifesta as necessidades que o indivíduo tem dentro dele. Como a pessoa não é psicótica, ela encontra formas racionais, digamos assim, de dramatizar o seu mundo interno. O comer além da conta, parece que às vezes a pessoa não tem controle, né? Ainda mais quem é comilão. Até dias atrás, no programa da Realidade Rural, o professor Bretanha, né? Sim. Ele gosta muito de história também. A gente sempre, quando sai do programa, a gente fica conversando. E ele lembrou que o Rafael Pinto Bandeira, né? E foi uma personagem importante para a história gaúcha, não tirando o mérito dele como personagem, né? Sim. Uma vez ele comeu também esse além da conta, e muito além da conta, subiu no cavalo e caiu morto, né? Aí tem essa expressão, caiu do cavalo, né? Que vem da história ainda do Rafael Pinto Bandeira, né? E foi importante para a história gaúcha, né, Nilton? Mas o comer além da conta, é difícil a pessoa se controlar, né? Porque também ela tem o lado do estômago, né? Acho que ele dilata o estômago, né? Essa expressão que nós usamos no cotidiano, saco sem fundo, ou seja, quando a pessoa coloca para dentro e não preenche nunca o saco, tem que ver com essas carências, Leandro, às quais nós nos referimos anteriormente. O indivíduo tem determinadas deficiências e supre de acordo com as suas facilitações. O caso do alimento é bem claro, porque, além do mais, nos dá uma relação direta com a questão da boca, do aleitamento materno, do se nutrir, do colocar para dentro, do suprir, etc., né? Aí fica mais fácil de entender. Mas as outras acumulações, os outros acúmulos também têm que ver com o mesmo tema. Então o indivíduo coloca para dentro, se supre, ele mesmo passa a se auto-suprir, digamos assim, mas é um saco sem fundo, ou seja, tudo que ele coloca cai num poço que não se preenche jamais. Então o indivíduo tem que estar cada momento novo recolocando e recolocando, comendo, fumando, ou... falei do fumar porque o fumar também tem que ver com o tema da oralidade e tudo mais, né? Mas não é um acúmulo, evidentemente. Certo. Mas, ou comprando, e os prazeres são muito efêmeros, muito momentâneos. Ou seja, uma vez que termina de comer ou termina de comprar, já o prazer daquela coisa já não existe mais. Então ele tem que começar todo o movimento outra vez de internalizar ou adquirir ou comprar, porque a sensação de mal-estar, de necessidade ou de carência volta a aparecer com a mesma intensidade do primeiro dia. Doutor Nilton, retornando da pessoa que, de repente, ela esconde remédio, não toma, ou come errado, até porque conscientemente quer provocar um encurtamento de vida, né? Tem uma outra situação que ela não se percebe, mas faz. Isso é mesmo, né? É complicado, porque os familiares, às vezes, querem o mais possível tá com a pessoa, né, Nilton? E é evidente que a pessoa também, daqui a pouco, ela não está mais gostando da forma como ela está vivendo, né? Bom, são dois níveis de funcionamento mental, e aí a importância das pessoas em casa pararem para pensar. Uma coisa é o que nós dizemos, o que nós queremos, e outra coisa é o que se processa dentro de nós. Às vezes coincidem, mais ou menos coincidem esses dois níveis,
e outras vezes existe uma diferença enorme, ou seja, nós podemos querer muito estar com os nossos familiares, mas dentro de nós, a nível inconsciente, não ser exatamente assim. Então nós manifestamos o nosso interesse, mas não nos cuidamos. Isso gera, evidentemente, um certo clima de mal-estar, porque algumas pessoas do ambiente da casa percebem a intenção interna nossa, silenciosa, inconsciente, de nos matarmos, vamos usar essa expressão aberta e direta para que as pessoas entendam em casa, e que foge da nossa consciência. Portanto, se alguém nos questionar, nós vamos, de repente, até nos irritarmos, porque dizemos que queremos, falamos que queremos muito viver muito, nos cuidar intensamente, etc., mas na prática nada disso acontece. Mas não acontece, nós não temos consciência desse não acontecer. Por quê? Porque a nível mais profundo, dentro de nós, existe um movimento que nos empurra em direção à morte. Então temos atitudes autodestrutivas, não só com respeito à nossa saúde física, mas também com relação à nossa saúde afetiva. Dizemos coisas desadequadas para as pessoas que nos querem, chegamos tarde, não avisamos, nos envolvemos com outra pessoa, destruímos o dinheiro, não fornecemos aquilo que é da nossa obrigação e que faz parte das relações, as atenções econômicas para os nossos filhos, submetemos as nossas mulheres ao domínio masculino, maltratamos, desrespeitamos, dizemos grosserias, mágoas de tudo quanto é tipo de feitio. Mas se alguém nos perguntar, mas tu tens interesse, tu queres ficar com essas pessoas, o indivíduo pode responder, claro, é evidente, eu quero, é só o que eu quero, é tudo que eu quero, etc. Mas a atitude não corresponde a esse tipo de pensamento. Então existe uma diferença muito grande entre o que o indivíduo quer e certo. O que se processa dentro dele. Nós vamos fazendo um intervalo comercial, são 9 horas e 21 minutos, né? Sequenciamos no Facebook, a gente resgata, né? Durante o intervalo a gente resgata algumas coisas, tá bem? Vamos então às mensagens gravadas. Está aí feito isto, né? Nós sequenciamos aqui somente para o nosso Facebook, né? Nilton, eu quero até deixar esse assunto também para o ouvinte geral compartilhar, né? Claro. Mas me ocorre pensar assim, o comportamento aditivo, né, que é o comportamento, por exemplo, de algum vício que você tenha, alguma a droga, ou cigarro, ou bebida, ele tem uma forma de funcionar. Ele é suicida por si só? Bom, depende da maneira como o indivíduo usa a droga. Tem pessoas que usam a droga moderadamente ou civilizadamente, vamos dizer assim, se é que podemos usar essa expressão, e nesse caso ela não tem esse aspecto tão importante como tu estás dando, mas quem usa o álcool de uma forma intensa, sem nenhum controle, etc., além de destruir a sua vida, destrói as relações também. Porque imagina assim, quantas vezes, né, numa família, o pai é alcoólatra, ou o pai é fumante, né, a mãe, enfim, né, e os filhos estão ali, né, implorando para que ele pare de beber ou pare de fumar, né, e ele não para. E fica o filho até na impotência, né, de tentar ajudar o pai, desesperado, sabendo o desfecho. Sim. Né? Bom, mas isso aí na vida, tu vai ter sempre o desfecho final, né? Com ou sem, a pessoa sempre se defende, com ou sem a bebida eu vou morrer igual, né? Esse é o mesmo sempre o discurso de quem não consegue vencer a bebida, não consegue vencer o cigarro e assim por diante. Quem bebe morre, quem não bebe morre também, né? Dizem as pessoas que bebem. Não, a questão é a qualidade de vida, não só do sujeito, mas das relações. E algo mais importante ainda, a qualidade da velhice. Porque quando o indivíduo tem 30, 40 anos de idade, ainda está com vigor, digamos, da sua saúde, ele tem um tempo grande ainda pela frente para se detonar. Então o indivíduo pode fumar horrores, pode beber horrores, pode cheirar, estamos falando de cocaína horrores, queimar aspirar, cheirar também um comprimidinho de um remédio ou de outro, que é muito comum as pessoas esmagarem os comprimidos e cheirarem, sobretudo de Ritalina, mas não só a Ritalina, ou tomar uma bomba, uma bala, que são expressões que se usam para alguns medicamentos que as pessoas tomam, ou selinhos de ácido, que são alucinógenos e tudo mais.
exageradamente, de uma forma a se autodestruir, arrebentar com a sua saúde. A questão toda não é no momento, a questão toda é 20 ou 30 anos depois. Como é que esse indivíduo vai se comportar aos 70 anos de idade? De que jeito vai estar a saúde dele aos 70 anos de idade? Se ele vai conseguir, de alguma maneira, nessa idade, ter uma boa saúde física que permita ele ir e vir, ele pensar livremente, ele organizar a sua vida de uma forma saudável, ou se ele vai estar absolutamente destruído numa idade onde as outras pessoas na mesma fase vão estar mantendo suas relações, desfrutando. Falávamos com o Neri agora há pouco da questão do Dia dos Pais e dos Netos, vai poder estar à mesa conversando, ou em casa reunindo seus familiares, desfrutando, ou se vai estar numa cama hemiplégico, semi-paralisado ou paralisado, sem condições de fazer uma série de coisas que estão diretamente relacionadas com o álcool e o tabaco, por exemplo. Claro. Então, mas tem as duas situações, né? Quer dizer, tu fica impotente em tentar segurar o filho, o pai, né? E o pai quer, vamos pegar o exemplo do pai, né? E o pai quer encurtar a vida. Os dois têm seus direitos, né? Bom, com certeza, mas... Bom, aí tu estás tirando um outro tema que também tem um alto grau de complexidade, que é o tema das relações de amor. Tu, por amor ao outro, tu poupa o outro. Então, quando tu gostas muito dos teus filhos, da tua mulher, das pessoas, dos teus amigos, etc., tu não queres que eles participem contigo de uma forma detonada, destruída. Então, tu te cuida. Tu cuida da tua alimentação, tu cuida do exercício físico, tu cuida do teu corpo, tu cuida das relações, tu cuidas do dinheiro, tu cuida o ir e vir, etc, etc. Então, por amor ao outro, nós passamos a cuidar das relações. Tem pessoas que não fazem isso, não fazem isso, ou não fazem isso. Tem pessoas que simplesmente vivem a vida de qualquer jeito, da melhor maneira para si, do tipo puro prazer, o que é bom fazem, o que exige um certo cuidado, um certo sacrifício, como por exemplo a alimentação exige um certo sacrifício, beber moderadamente e assim por diante. Então são coisas que fazem com que a pessoa... Perfeito. Vamos entrando. Doutor Nilton, nós estamos retornando. Aliás, essa primeira parte do programa a gente faz com o Facebook, né? Junto com o Facebook. Então, no intervalo a gente fala um pouco e eu peço até para o nosso ouvinte, o telespectador do Facebook, considerar isso até para resgatar o assunto, em parte, né? Sobre o que a gente tinha deixado na pergunta antes do comercial, que era exatamente o comportamento aditivo versus suicídio. Porque, vamos falar assim, comportamento aditivo, tudo aquilo que tu estás preso, tens uma certa... um vício, né? Tem a questão química, né? Sim. Que tu está preso a ele. O corpo vai junto com o emocional. E aí tu tens exemplos de situações que são costumeiras, assim, em famílias, né? Um membro da família é alcoólatra, ou é o drogado. Tu tens uma luta dos teus familiares, né, para tentar reverter isso, mas ele não quer. Né? Parece que ele quer ver o desfecho final. Né? Cientificamente, para que as pessoas em casa possam nos acompanhar, nós temos falado, talvez seja certamente é mais do nosso domínio do que da maioria das pessoas, nós temos falado no tema da dualidade instintiva. Em psicanálise a gente trabalha muito com o conceito de dualidade instintiva, ou seja, temos o instinto de morte, instinto de vida. Não existe instinto de vida puro, tampouco instinto de morte puro, ou seja, há sempre uma mistura, uma mistura que faz com que prepondere mais o de vida sobre o de morte e vice-versa. Algumas pessoas têm um predomínio do instinto de morte sobre o de vida, o que faz com que eles tenham uma autodestrutividade, seja o mais destrutivo com respeito à sua própria vida. Por exemplo, o indivíduo... mas como o instinto não é puro, ainda assim existem atitudes de vida. Por exemplo, o indivíduo pode comer, digamos assim, que é uma coisa de vida. No momento que ele exagera, predomina o aspecto negativo, ou seja, o de morte. Então, a bebida, com relação à bebida, é a mesma coisa. O indivíduo pode beber, de repente até deve beber com os amigos, equilibradamente, moderadamente. Não há aqui uma exaltação do uso do álcool, mas no sentido da comemoração, da alegria, do brincar, da flexibilidade. Mas o indivíduo tem que ter um controle dentro de si, a ponto de perceber que quando inverte a relação vida e morte, digamos assim, para que as pessoas nos entendam em casa, ele seja capaz de controlar ou se controlar
e colocar outra vida, o predomínio da morte, ou seja, a instintividade o predomínio da vida, a instintividade de morte sob o domínio da instintividade de vida. Isso o indivíduo tem que olhar. Por isso a vida é tão difícil. A vida não pode ser vivida solta, de forma lépida e faceira, simplesmente viver, tipo a música do Zeca Pagodinho, vida leva eu, deixa a vida me levar, que ele cantou nas Olimpíadas. Isso é um crime. Esse tipo de música é um crime, é um absurdo, é a coisa mais criminosa que uma pessoa pode propor para outra e dizer, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Porque a vida leva eu vai terminar levando o indivíduo, evidentemente, para o lugar mais complicado. Fica solta a instintividade dentro do indivíduo. A vida não é assim, por momentos até podemos, numa festa, eventualmente. Deixar rolar uma noite, rolar. Mas tu tem que ter experimente em casa, deixar a vida rolar, deixar a vida me levar. Aonde é que vai? Aonde vai terminar? Vai terminar bem enredado, bem complicado. Então, esse tipo de coisa não é legal. Não é legal. Então as pessoas têm que terem a consciência de que um certo exercício, um certo controle sobre a sua vida é necessário para manter esse equilíbrio entre necessidade destrutiva e de vida mais ou menos equilibrado. Bom, mas nós temos duas situações, parece-me, né? Uma, aquela que você é um suicida sem ninguém perceber que é, né? E tem aquela outra onde o paciente usa um monte de remédios, né? Tem uma dieta importante e ele não quer cumprir a dieta, ele bota fora o remédio, né? E parece até de uma forma, muitas vezes, ela quer ter uma atenção para ela, ou ela quer, de repente, encurtar o assunto, né? Então, aí nós temos duas situações. Se o indivíduo faz isso racionalmente, conscientemente, ou seja, ele avalia que a sua vida já não vale mais a pena ser vivida, bom, ele tomou uma decisão, ele tem todo o direito, evidentemente, como tu dizias, faltaria avaliar as suas relações de custo-benefício com a sua família, o que isso provocaria na família e tudo mais. Mas quem está tomando essa decisão, geralmente não pensa no outro, pensa só em si. A outra questão, que é muito mais inconsciente, só inconsciente, digamos assim, do indivíduo não ter conhecimento do que se movimenta dentro dele, faz com que ele cometa exageros no dinheiro, no uso do dinheiro, na administração do dinheiro, nas relações afetivas, nas relações com o corpo, com o alimento, etc., que não toma os remédios de forma adequada. Geralmente são pessoas aceleradas, um pouquinho eufóricas ou maníacas, que fazem brincadeira com o uso abusivo ou as faltas nos alimentos, etc., levam um pouco para a ironia, para a gozação, para a brincadeira, que aponta para mecanismos maníacos de funcionamento mental, são mecanismos de defesa do ego, do psiquismo, que faz com que ele perca a capacidade de tomar consciência, tomar contato profundo e, consequentemente, segurar as rédeas da sua própria vida. Então, ele é levado achando que se leva. Ele é governado achando que se governa, porque ele está alegre, faceiro, brincando, eufórico, etc, etc. Na verdade, ele está sendo conduzido internamente para um lugar, como dizia a música, deixa a vida me levar, a vida leva eu, para um lugar que certamente não é o melhor. Mas brincando, dançando, feliz, entre aspas. Como tem um filme que fala disso, um filme antigo que fala disso, que às vezes em quando eu dou como exemplo, que eu danço, o título em inglês, eu agora esqueci, um pouquinho eu vou lembrar. É um filme que fala de um bailarino americano que dança jazz, All That Jazz é o título do filme em inglês. Seria tudo é jazz, tudo jazz, alguma coisa assim. Que fala de um bailarino americano que dança jazz e ele vai sapateando e no palco, numa apresentação, e a música vai consumindo, vai envolvendo, ele vai sapateando cada vez mais e se envolvendo na música. Ele tem uma alucinação, aparece uma mulher maravilhosa vestida de branco, sempre a morte aparece disfarçada de branco, nos sonhos também assim. Na vida das pessoas, uma mulher maravilhosa de branco sempre representa simbolicamente a morte. E esse homem vai dançando e tentando abraçar aquela mulher que vai sempre mantendo a distância, ele vai sapateando e dançando cada vez mais e mais e mais e mais e mais, e infarta, faz uma parada cardíaca e morre. Então, ele estava dançando, eufórico, feliz, contente, caminhando em direção à morte, porque o exercício foi além das possibilidades cardíacas dele, e ele terminou fazendo uma isquemia coronariana, fez um infarto fulminante de uma área extensa, fez uma parada cardíaca e morreu no palco. Curiosamente, esse mesmo artista, que era o diretor do filme, poucas semanas depois infartou e morreu, na vida real.
Ou seja, ele filmou a própria vida, A história dele. a história dele, A história o futuro dele. dele. Ele se antecipou e filmou o futuro dele. Então, aparentemente, o indivíduo está fazendo uma coisa muito boa, legal, dançar um jazz, envolvido loucamente, alucinadamente, a ponto de enxergar a morte e não ter a possibilidade interna de perceber que estava infartando, ele nem sequer percebeu que estava infartando, e morrer dessa forma estúpida, achando que estava fazendo uma grande coisa. Então, muitas pessoas fazem isso na vida. E aí é onde entra o tema do álcool, da droga, do dinheiro, do cartão de crédito, das relações humanas, que as pessoas se machucam terrivelmente sem levar sem ter em consideração, consciência do que estão fazendo, mas motivadas internamente pelo seu inconsciente. A pessoa racionalmente não quer isso, gosta do outro, quer estar com o outro, quer estar com filhos, mas se mata, por exemplo. Bom, o que faz com que essa pessoa, no movimento de dentro para fora, coloque em prática isso, sem que ela tenha consciência, achando que está fazendo uma grande coisa? O correr de carro é um exemplo disso. Pessoas que correm alucinadamente, hoje... Corre risco. Desnecessário. Bom, uma coisa é tu provar o carro numa reta, 10 km, 5 km, etc., experimentar, já tá, ou ir para um lugar adequado, com uma pista de corrida, experimentar o carro e tal, com forma segura. E outra coisa, o indivíduo alucinadamente correr no dia a dia. Cada vez mais as pessoas correm hoje. E quando eu digo corre, não é 110, 120, 130 km de velocidade que as pessoas fazem para ir de um lugar a outro de forma relativamente segura. Não, estamos falando de 200 km por hora, 180, 190 km por hora. Cada vez eu escuto mais isso no consultório. Os automóveis e as motos também, as motos elas também permitem isso. Né? As motos tu coloca 300 km por hora com uma facilidade. Tu tens moto, eu já tive também mais potente, agora eu não ando, quando eu ando muito a oitentinha, né? Mas tu tem uma moto potente na mão e tu mexeu ali e aumenta para 130, 140, parece que aquilo te puxa, né? Então, para tu botar um pouco mais. Né? Puxa para onde? Pois é, mas tu quer ver a máquina, né? Mas é o próprio automóvel, né? Se tu estás andando a 90 e botar 140, né? Depois tu volta para 90, tu não quer andar 90. Velocidade baixa, né? muito baixa. Tu acha, pô, tô quase parado. Se Bom. tu pega uma moto, né? A 90, uma motinha qualquer faz 90, 85, 90. Mas se tu pegar uma 250 para fora, né? 140 é rapidinho. Vai né? rapidinho. E aquilo parece que te puxa e tu quer ir até o fim do dia. Vamos esclarecer para o ouvinte em casa. Quando o indivíduo é puxado para ir até o fim do punho, como tu está dizendo, fazendo com a mão, puxado para onde? Estamos falando do All That Jazz, né? Do mesmo personagem que caminhou para a morte fazendo uma grande coisa, aparentemente. A questão é qual é o grau de saúde mental que o indivíduo tem a ponto de se examinar, se resgatar e enxergar que aquilo que ele está fazendo aparentemente é uma grande coisa, mas a possibilidade de se encrencar é enorme. Em tudo na vida, não só no carro. Isso é uma metáfora que vale para tudo na vida. Então, mas eu tenho que viver minha vida toda controlada? Não, algo de controle tem que ter, senão vivemos assim, claro, de punho fechado. Doutor, nós temos algum tempo ainda, 8 minutos, depois nós já vamos passar também para a doutora que já está conosco. Doutora Tatiane. Tatiane Losada, né? Que já está conosco aqui e ela é médica para um outro formato, né? Mas ela vai nos ajudar muito, eu sei que ela vai nos ajudar ajudar muito, no sentido de complementar desde a parte orgânica. Sim, mas até para ter uma qualidade de vida, né? Bom, uma outra maneira de... A gente sempre fala em médico para falar sobre doenças, né? E ela fala sobre qualidade de vida, melhoria de qualidade de vida, que é uma coisa importante também. Que não se faz, deixa a vida, com a teoria do deixa a vida me levar, não. Viver bem não é fácil. Mas, doutor, nós temos esse tempo ainda, né? E eu queria falar um pouquinho assim sobre agora o Dia dos Pais, né? Dentro da luz da psicanálise, claro que a importância do pai, né? E o pai não precisa ser o pai biológico, pode ser o pai limitador, ou o pai, né, que coloca o vínculo. Sim, né? a função paterna. A função paterna. Mas que muitas vezes hoje o homem, muitas vezes não está tendo, né, assumindo responsabilidades paternas. Né? Para muitos é fácil, né, não assumir, entre aspas, né, só dar o dinheiro e ficar ausente. Isto aí eu acho que é uma falha nossa como homens, né? Aliás, falando da paternidade, né? Dos pais, o Neri mencionou eu acho que ele confundiu, tem um colega, o Marco, né? Que
vai ser pai agora, ele recebeu ontem a notícia, né? Então, parabéns para ele. Eu acho que o ser pai é um compromisso importante. Então, é muito importante que as pessoas em casa saibam a diferença entre a figura do pai e a função paterna. Pai qualquer um pode ser. Pai, o avô pode ser, o irmão mais velho pode ser, o segundo, o terceiro ou quarto marido da mãe pode ser. Pai qualquer um pode ser. Agora, a função paterna, a função específica de exercer a afetividade relativa ao pai, poucas pessoas conseguem. E aí é onde entra, às vezes o próprio pai biológico não consegue exercer a função paterna, que era o que tu referias. O indivíduo confunde o provedor com a função paterna. Prover é importante, mas é uma importância. A função paterna é muito mais complexa, envolve coisas muito mais profundas. Por isso, muitas vezes, os filhos de pais que só são provedores, e bons provedores muitas vezes, paga a escola, paga a roupa, a comida, tem uma boa casa, dão presentes interessantes, dão o carro para o filho quando faz 18 anos de idade, um carro bom, etc, etc, e os filhos se detonam na vida. Por quê? Porque a função paterna não foi exercida. Então, às vezes as pessoas até confundem, é legal que saia esse tema, porque as pessoas, de vez em quando, confundem, deu com muita fartura, deu com muita abundância, foi muito mimado materialmente, e por isso se arrebentou na vida, se matou de carro, se drogou, etc. Não foi por causa disso. Essa foi uma coisa importante que ele recebeu, que é a função de prover. Ele teve, dentro da sua relação com o pai, ele teve os bens materiais necessários ou importantes, ou na sua escala de valores, ou enfim, ou possíveis, digamos assim. Isso não detona ninguém. O que fez com que ele se arrebentasse na vida foi a falta da função paterna. O resto, que é o estar junto, o acordar, o estudar, o ir e vir, o levantar, o se conectar, o perceber, o conversar, o sentir, o chamar a atenção, o fazer todo esse exercício pedagógico da correção, o vibrar junto, o comemorar, o se abraçar, o beijar, o dormir junto, dormir no sentido de ninar e acordar de madrugada quando a criança está assustada, o adolescente que está preocupado, sentar, perceber, isso é a função paterna, entre outras coisas. Então, tem pais que só provêm. É legal que provém. É legal receber dos pais. Não importa se é preciso ter o que faz com que os adolescentes se arrebentem ou os adultos ou jovens se compliquem na vida não é o que receberam dos pais, é o que não receberam. Então, isso é importante porque as pessoas em casa têm uma ideia assim de que tem que dar com moderação, tem que frustrar um pouco, tem que gerar carências. Ele não deixa de ser provedor, mas faltou o elemento afetivo. afetivo. Tudo isso que nós em poucos segundos dissemos. É difícil ser pai. Não é fácil. Com certeza. E é difícil ser marido. Vai ter defeito. E é difícil ser marido, é difícil ser filho, é difícil ser amigo, irmão e assim vamos. Os filhos normalmente perdoam, mas como a gente tem falhas, né? E eu já tinha meu pai, hoje eu não tenho, mas né, tu idolatra os teus pais, o teu pai, e tu não vê que às vezes tem coisas que poderia ser diferente, não vai deixar de amar o teu pai por ele não ter feito, né? Mas que poderia ter sido diferente. Reconhecer os limites. Porque todos nós temos erros. A idolatria é uma cortina que esconde coisas. Toda vez que nós idolatramos alguém, é sinal de que não podemos enxergar aquela pessoa tal como ela é. Os filhos fazem muito isso com os pais, não é o teu caso. É o caso de todos os pais têm seus efeitos. Todos. Uns mais, outros menos. Eu até me incluo neles. Eu também sou pai, mas quantas coisas eu fiz errado. Vamos ampliar. Todo ser humano tem defeitos. Tem coisas boas e coisas ruins. A questão é, se tu tens uma certa saúde mental que te permite enxergar, olhar para dentro de ti, ver os teus defeitos com mais possibilidades, tu te administra melhor, tu controla melhor, tu conversa melhor, tu te resgata mais, tu te porta mal menos tempo e com menor intensidade e assim por diante. Então as relações tendem a serem mais interessantes. Quando o indivíduo sequer presta atenção, ele funciona como o cavalo do Átila, onde mete o casco, mata o pasto. Ou seja, vai pisoteando, machucando, quebrando as relações. E muitas vezes os filhos optam por sair de perto, porque o único jeito de se defender. Vamos comemorar o Dia dos Pais, mas vamos refletir. Assim né? E até, se possível, né, tentar recuperar, muitas vezes, né, situações que passaram, né, Nilton? Pode ser assim? Com certeza. Essa é a saída, que as pessoas revisem as suas relações a partir de si,
a partir do outro, que tenham a capacidade de mergulharem, olharem para dentro, se incluírem nas soluções. A solução sempre é feita a dois, nunca de um lado só. Isso vale para os pais e filhos, marido e mulher, família, etc. Nós vamos fazendo um intervalo, né? E esse intervalo no rádio, ele retorna também incluindo a doutora Tatiana Lousada, que está conosco. Mas no Facebook encerra, né, a parte da psicanálise. Então vamos às mensagens gravadas e já retornaremos pela Rádio Pelotense. Agora não está ligado. Já vai desligar ali. Nós fazemos pelo telefone.